E hoje estamos falando de home office, que é trabalho híbrido, presencial também, assuntos aqui no nosso live. Então vamos seguir falando com o professor Paulo César Porto Martins. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Psicólogo especialista em gestão do trabalho. Depois de 2 anos de pandemia, professor, vimos o número de empresas adotando home office diminuir. Por quê? Olha, são uma série de fatores, né? A gente tem aquelas empresas que realmente necessitam ter o seu colaborador ali dentro da empresa, muitas vezes fazendo um atendimento direto ao seu cliente ou própria característica da atividade, a presencialidade acaba sendo um pouco mais importante. Professor, e para quem está trabalhando em casa, então no home office, como que encontra esse equilíbrio, né, da vida pessoal e da vida profissional, o horário de cada coisa? Eu não tive essa experiência do home office, mas imagino que deve ser difícil. Com certeza, a pessoa ela tem que ter o equilíbrio da sua vida pessoal, ela tem que se programar, não pode misturar as coisas. Por exemplo, algumas pessoas acham que estão de home office e de repente vai trabalhar todo dia de pijama, não precisa se arrumar, etc. Até parece uma brincadeira, mas algumas pessoas isso acaba afetando a autoestima dela. De repente a pessoa acaba misturando as coisas. Então é bacana manter a rotina. Qual que é o meu horário de acordar, eu me arrumar, eu me preparar, eu ter o horário do intervalo. Eu não misturar as coisas, eu não parar de trabalhar no meio da jornada do meu trabalho, agora eu vou fazer alguma coisa de casa, ou agora eu vou assistir um pouco de televisão, porque é muito fácil se perder, né? E aí entrar de repente numa questão que nós chamamos de procrastinação, ficar adiando, né? Isso é uma armadilha quando se está de home office que nós temos que ficar atentos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem sobre isso, inclusive, né? Ainda falando disso, a gente tem a participação do público e vamos colocar aqui na tela. A Lari mandou uma mensagem. Eu trabalho de home office. Trabalho para uma plataforma de vendas de seguidores para redes sociais. E a plataforma é online mesmo e faço tudo no celular. Existe gente que funciona como a Lari trabalhando em casa e gente que não funciona no home office? Com certeza, tem pessoas que se deram super bem. Inclusive, algumas empresas voltaram a exigir o trabalho com a presencialidade e as pessoas, opa, se tiver que voltar, eu vou procurar um outro emprego. E tem pessoas que só procuram hoje um emprego, né, tendo essa presencialidade, questão de trânsito, economia de tempo, etc. E conseguem fazer essa gestão. Para outras pessoas, é importante esse contato com outras pessoas ao vivo, ter uma rotina, sair de casa, não se sentem bem dentro de casa. São pessoas que precisam de uma socialização um pouco mais intensa. Então, depende de pessoa para pessoa. Bom, o professor já falou aí que para quem trabalha em casa, tem uma coisa que não dá para fazer, que é a tal da procrastinação. Você sabe o que é isso? Aquela história de ficar adiando alguma tarefa. Às vezes, mesmo quem não trabalha em casa sofre com isso, né? Vamos ver. O que você queria fazer, mas você vai deixando passar? Sempre muita coisa assim, tipo casa, a gente sempre deixa para depois, escolas, estudos. E olha, tem muita gente querendo saber o significado de procrastinação. Tanto que nos últimos tempos houve um aumento de 90% na busca por esta palavra no Google. Naturalmente nós temos mais prazer em fazer aquilo que nós gostamos ou aquilo que é mais fácil de ser feito. Então sempre que vem uma atividade mais delicada, mais difícil, que eu tenho que pensar mais, a nossa tendência fisiológica é evitar fazer. A procrastinação pode não ser somente preguiça, falta de vontade. O hábito de adiar responsabilidades e tarefas que precisam ser feitas pode estar ligado ao excesso de informações que recebemos todos os dias. Nós somos bombardeados de estímulos o dia inteiro sobre faça isso, faça academia, durma 8 horas. Então tem muitas de atividades e isso causa também um excesso de informação e se eu tenho excesso de informação eu vou ter a tendência a procrastinar. Então se eu falo de eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que ser assim no trabalho, isso gera um estresse que faz com que eu procrastine também. Semana que vem eu vou, outro dia eu vou, então a gente sempre vai deixando. Eu costumo fazer isso também, deixar um pouquinho para depois é complicado, né, professor? Com certeza, tem que tomar um cuidado. Eu acho que às vezes o adiar, deixar alguma coisa de ser feita é normal. O problema, né, a procrastinação é quando uma pessoa começa a ter dificuldade de eleger a sua prioridade. Começa às vezes só a fazer aquilo que está ao redor, aquelas coisas que são mais rápidas, que são menos importantes. E aquilo que é importante deixa de ser feito. A dica é tirar do papel na hora, tirar da frente. Exatamente. Para tentar evitar.
E fazer uma organização. O que é prioritário de eu fazer hoje? Ou, se possível, hoje pela manhã, o que eu preciso fazer? Então, quem começa a ter essa procrastinação, é extremamente importante organizar a sua rotina. Lembrando que muitas vezes está atrelado ali uma questão de ansiedade, tem algumas pessoas que têm associado a questão da autoestima, eu não sou capaz de fazer, porque geralmente vai procrastinar aquilo que é mais difícil, é mais complexo, entregar um relatório, fazer uma apresentação que é importante. Então tem que ver o que está associado a esse desviar daquilo que é importante. Ó, o Zé Luiz falando ali, ó. Olá, boa tarde, Manu e Evandro. Eu não tenho preferência, o que eu preciso é de emprego, híbrido, presencial, home office, enfim. Mas se puder escolher, faz como para escolher? Se a empresa disser pode ir para o trabalho home office ou pode vir para o presencial, o que você quer, como é que eu vou escolher? Eu acho que a pessoa tem que olhar para dentro de si mesma. Eu me dou bem em casa, eu sou bem organizado, eu consigo estabelecer uma rotina, ou é importante eu estar no meio de outras pessoas, eu vou cair naquela armadilha de repente de assistir uma televisão, de fazer outras coisas. Aí é interessante às vezes estar lá, o chefe está olhando o que eu estou fazendo, eu estar em contato. Eu acho que tem perfis diferentes, não existe uma regra única, né? Diferentes pessoas vão se comportar e se adequar a diferentes realidades. Professor Paulo participando aqui com a gente, dando as dicas aí de como que você escolhe sobre o presencial ou o home office, o tal do trabalho remoto. Professor, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Professor, até pode ir para o nosso sofá ali, sentar daqui a pouquinho, a gente conversa mais.